Vamos passar para a lição de segunda-feira, tá? O juiz supremo, Vamos lá, eu vou colocar aqui na tela para você. O juiz supremo, segunda-feira. Vamos ver o que a lição quer nos falar. E ela já começa aqui, gente, com uma pergunta. E eu vou fazer aqui agora para você essa pergunta, tá? E aí aqui traz também Leia Gênesis 18, 25, Salmo 7, 11, e aí traz também vários versos, né? E traz a pergunta: o que esses versos dizem sobre o caráter moral de Deus? De que forma seu papel como juiz do universo nos ajuda a entender a questão da guerra divina? E eu gostaria de ler com você Gênesis 18, 25. Eu vou colocar aqui na tela. Gênesis 18, versículo 25. Que diz o seguinte: longe de si, é Gênesis, isso mesmo. Longe de si de fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de si não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Então, Gênesis traz a ideia de justiça de Deus. Deus ele não vai matar os israelitas junto com os cananeus, porque Deus está fazendo justiça. Deus não vai matar aquele que fez o mal junto com o que fez o bem, o que adorou Deus falso junto com o que adorou o Deus verdadeiro, porque Deus é justiça, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Agora vamos ler Salmo 7, versículo 11. Também está muito interessante. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Algumas interpretações falam que Deus fica indignado também a cada dia. Todos os dias ele se mostra indignado. Essa palavra indignado, né? Vou até trazer aqui com mais precisão. Indignado, seu significado aqui no dicionário. Olha pra você ver. Indignado, né? Quantas vezes nos sentimos nos indignados? Olha aí na tela. Vou até aumentar um pouquinho. Pronto. Olha, revoltado, furioso, irritado com algo que é injusto, ofensivo, desrespeitoso e indigno. É uma reação, né? Um sentimento. Você tem esse sentimento diário contra a injustiça que acontece com você, não é? Origina-se de uma injustiça. A indignação geralmente surge de algo visto como injusto, ofensivo, desrespeitoso. Pode causar irritabilidade, né? No caso de Deus, fúria. Quem está indignado pode se tornar mais sensível às críticas, desassossego em relação ao que o causou. Então, é assim que Deus se sente, gente. No termo da palavra, contra as injustiças que acontecem na terra. E eu e você nos sentimos indignados contra o governo, contra as injustiças religiosas, contra o mal, contra a opressão. Imagina Deus, em Salmo 7, 11, na tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, fala que Deus se sente indignado todos os dias. Então, você está vendo aí um governo prosperando no mal, defendendo o aborto, defendendo tudo aquilo que Deus proíbe, ideologia de gênero. Não pensa você que Deus não está vendo, porque a palavra diz que Deus ele se sente indignado todo santo dia, todos os dias. E assim foi com a cidade de Canaã, com a cidade de Canaã. Deus ele estava indignado contra Canaã. E ele havia prometido aquela terra
ao povo hebreu, ao povo de Israel. A santidade, eu vou colocar aqui a lição de volta na tela, pronto. Vou tentar aumentar um pouquinho. Pronto. A santidade do caráter de Deus significa que ele não tolera o pecado. Ele é paciente, mas o pecado deve receber o seu salário final, que é a morte. Javé declarou guerra contra o pecado, independente de onde ele fosse encontrado. Entre os cananeus, no meio dos israelitas, até mesmo, gente, no meio dos israelitas. Deus ele não tolera o pecado. Ah, mas é o povo de Deus. Deus não tolerou dentro do céu os anjos que pecaram contra ele. Né? Não é na terra que ele vai tolerar. Israel não foi santificado por participar de guerra santa, assim como outras nações não foram. Mesmo quando elas se tornaram o meio de juízo de Javé contra a nação escolhida. Diferentemente de outros povos antigos do Oriente Próximo. Os israelitas experimentaram a reversão da guerra santa, quando Deus não mais lutou por eles, mas contra eles, permitindo que seus inimigos os oprimissem. Né? Na história de Israel, quando o próprio povo de Israel começou a praticar coisas contra Deus, começou a murmurar, começou a ir contra Deus, Deus ele permitiu que os inimigos os derrotassem. Porque o intuito de Deus, o compromisso de Deus é com a santidade, não com o pecado. E isso serve para você também. Se você quer as bênçãos, se você quer ser bem sucedido, mas está lutando contra Deus, e quando eu falo lutar contra Deus, não é dizer que não ama a Deus, não. É praticar o pecado. É praticar aquilo que é contra Deus, contra os seus mandamentos. Então Deus ele permite que o mal lhe sobrevenha, porque ele não tem compromisso com o erro e com o pecado. Essa é a verdade. Dizer que Javé é um guerreiro significa como juiz. Ele está comprometido em implementar, promover e manter o governo da lei, que é o reflexo do seu caráter, a lei santa, justa e boa, a lei de Deus. Não é isso? A imagem de Deus, como guerreiro, semelhante a juiz e rei, ensina que Javé não tolerará para sempre a rebelião contra sua ordem estabelecida. Portanto, podemos dizer que o objetivo da atuação de Javé nunca é a guerra em si, ou mesmo a vitória em si, mas o estabelecimento da justiça e da paz. Em última análise, judiar e fazer guerra, promover justiça, são as mesmas coisas se Deus for o jeito dessa ação. Olha que interessante. Quando você vê o termo Deus é guerreiro, significa que ele está guerreando em favor do seu povo, em favor de sua lei, em promover a sua lei, em promover a paz, a justiça e a guerra contra o pecado, porque Deus não tolera o pecado. Isso significa dizer que Deus é um guerreiro. E a lei de Deus é o reflexo do seu caráter. Seu caráter que é santo, justo e bom. Tá? Então, o intuito de Deus, desde quando ele criou a Terra, esse planeta Terra, esse planeta tão pequenino, o intuito de Deus é, desde o princípio, trazer a paz e a justiça na Terra. É criar e formar um povo obediente, um povo santo, um povo justo e bom. Interessante a gente notar que o que Deus quer, tudo que Deus faz, não é para o próprio interesse, não, é para o interesse do povo. Para que o povo tenha paz, para que o povo viva com saúde,
para que o povo seja inteligente, tenha prosperidade. Tudo isso Deus faz para isso. Só que o povo é enganado por Satanás e acaba criando a cultura da própria destruição. E o povo começa a destruir até mesmo a própria morada, que é a terra. Essa é a verdade. Quando Deus criou e planejou a terra, ele sabia o que ia acontecer, que podia acontecer. Por isso ele já criou o plano da redenção. Mas quando ele criou a terra, foi com esse propósito, da vida eterna, paz, sem dor, sem destruição, sem opressão. Mas o povo está propenso ao mal. Nós, humanos, estamos propensos ao mal. Mas Jesus vem e nos une a Deus. Isso é importante.